Oremos. Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor em Cristo Jesus e por esse tempo onde pudemos declarar, ó Deus, a tua grandeza através da nossa liturgia, declarar a tua bondade, da tua misericórdia, do teu amor e glorificar o teu nome, Senhor. Neste momento nós vamos estudar a tua palavra e queremos te pedir que, em nome de Jesus, o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, porque é através da exposição da tua palavra, Deus, que o Senhor revela a tua boa vontade para nós. Então nós te pedimos que a instrumentalidade do Espírito Santo, ó Deus, a capacidade de compreensão que somente o Senhor dá, a sabedoria que vem dos céus, possa permear os nossos corações nessa manhã e que sejamos transformados pela bondade e misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos caminhando na exposição do Evangelho de Marcos e nós vamos caminhar no capítulo de número 11. E como a gente já trabalhou isso na semana passada, esse capítulo, ou esses capítulos finais de Marcos, tem a ver com a paixão de Cristo Jesus, né? Marcos, ele guarda, talvez entre os evangelistas, o maior número de capítulos dentro do seu evangelho, né? Lógico, comparando e percebendo que o evangelho de Marcos, apesar de ser o menor dos evangelhos, né? De todos os evangelhos, ele, em comparação aos outros evangelhos, ele guarda um número grande de capítulos para a paixão de Cristo Jesus, ou seja, a sua ida a Jerusalém, o seu julgamento em Jerusalém, a sua morte e a sua ressurreição. Para Marcos, isso é central. Isso é central. Na verdade, isso não deve ser central somente para Marcos. A paixão de Cristo Jesus, os eventos da Semana da Paixão, eles devem ser centrais na vida de qualquer discípulo de Cristo Jesus. Qualquer discípulo de Jesus, qualquer aquele que se aproxima de Cristo, deve ter como avenida central a paixão. A paixão. Talvez seja isso que Marcos queira mostrar para a gente, para nós, discípulos do século XXI. Porque muitas vezes o nosso coração se apega a tanto outros detalhes das Sagradas Escrituras. Nós estamos preocupados com tantas outras coisas que esquecemos o essencial. Que esquecemos o mais importante. A essência do Evangelho, não sei se você sabe, mas deixa eu te contar essa verdade. A essência do Evangelho não é a felicidade que o Evangelho traz a você. A essência do Evangelho não é o bem-estar, a evolução moral, os princípios. A essência do Evangelho, o ponto central do Evangelho, o ponto central da história da ressurreição é a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sem morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, bem-estar social, evolução de caráter, moralidade acima dos outros, santidade, ética, família organizada, não significa absolutamente nada. Nada. Sem morte e ressurreição de Jesus, nós estaríamos, como Paulo diz nas suas cartas, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. De todos os homens. Sendo assim, Marcos, ele gasta um número excessivo de capítulos para preparar a comunidade de discípulos para aquilo que viria depois da morte e ressurreição de Cristo Jesus. A paixão, então, ela se torna uma avenida central que alimenta os nossos corações diante dos nossos desafios. Diante dos nossos desafios. A paixão de Cristo Jesus, o drama das Escrituras, diante da paixão, ela é o drama de todo ser humano. Você encontra na paixão de Cristo Jesus todas as nossas dores. Todas as nossas dores. Todas as nossas dores existenciais. Por exemplo, na paixão de Cristo Jesus, nós percebemos a traição.
uma das pessoas mais chegadas a Jesus, um dos seus discípulos, um dos 12, daquele que ele escolheu, daquele que ele chamou de apóstolo, irá traí-lo. Traição. Irá vendê-lo. Dentro da paixão de Cristo Jesus, nós encontramos o abandono. O abandono. Depois de investir a vida em seus discípulos, depois de ensinar os seus discípulos, depois de dar autoridade aos seus discípulos, os discípulos de Cristo Jesus, no momento da paixão, no momento crucial da história, eles o abandonam. Traição, um dos nossos dramas. Talvez você já passou por isso. Já foi traído por alguém de perto. Abandono, um dos nossos dramas. Talvez você foi abandonado, deixado por pessoas que você investiu a sua vida. Solidão. Solidão na cruz. Solidão. Ainda, não ouvir a voz de Deus. Em um momento de dor, Jesus diz: meu Deus, por que me abandonaste? Talvez você esteja passando por isso nesses últimos dias. Nesses últimos dias você está passando por essa experiência de não ouvir a voz de Deus diante da sua angústia, diante da sua dor, diante do seu drama. E é a paixão que vai nutrir o nosso coração. Mas não somente isso, Na paixão de Cristo Jesus, nós encontramos também esperança, porque tem ressurreição. Nós encontramos transformação, porque tem glorificação. Nós encontramos consolo. Então, dentro dessa semana que vai abastecer o nosso coração na caminhada que nós temos como discípulos, uma das coisas mais importantes que nós devemos nos perguntar, então, é a quem nós atribuímos autoridade nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque autoridade sobre sua vida não é algo que que a pessoa conquista por imposição. É atribuída por você. Por você. Você pode se tornar uma pessoa rebelde. Por exemplo, nos relacionamentos entre pais e filhos. O seu pai tem certa autoridade sobre você. No entanto, você pode ser um filho o quê? Rebelde. 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 Na adolescência, quem aqui não foi um filho rebelde? Explícita ou implicitamente, né? Porque você pode ser um rebelde explicitamente, explícito, né? Ou você pode ser um rebelde mineiro. Sabe o rebelde mineirinho? Aquele que faz, que apronta, né? Sem ninguém ficar sabendo. Sem ninguém ficar sabendo. Na frente do seu pai, os meus filhos são rebeldes dessa forma. Na frente do pai, é um cavaleiro. Mas quando eu viro as costas, meu Deus do céu. Quando eu vou a uma reunião de pais e mestres, eu não reconheço aquela criança. A criança que descrevem para mim na reunião, a professora está falando de outro filho, não do meu.
não do meu menino. Mas é assim. Rebeldia, autoridade, a gente delega a pessoa. Eu me entrego a. Eu me dou a. Eu me rendo. A autoridade do Evangelho, você se rende ao Evangelho. Você se rende ao Evangelho. Você se entrega ao Evangelho. Você se entrega a Cristo Jesus e você se rende. Rendido. Mãos ao alto. Você não tem absolutamente nada a entregar a não ser a sua própria vida, a sua liberdade. A ideia do Evangelho de entrega não é a ideia de uma entrega parcial. Porque muitas vezes nós entendemos que é uma entrega parcial, né? Eu estou entregando determinadas áreas da minha vida a Cristo Jesus. Não é assim. A entrega que o Evangelho nos ensina, que a Bíblia nos ensina, é uma entrega total. Você se rende. Tanto que a linguagem bíblica para a entrega é a linguagem de guerra, de você ter perdido uma guerra. De você ser totalmente dominado pelo Espírito e pelo Evangelho. Então a pergunta que talvez o texto vai evocar e os princípios que eu quero passar para vocês nessa manhã é sobre a autoridade. Porque o texto vai conversar com a gente sobre a autoridade. Quem é a autoridade na sua vida? Quem governa a sua vida? Quais são os princípios e valores que governam a sua vida? Quais são os princípios e valores que governam a sua vida? Diante de uma situação onde você precisa tomar uma decisão, quem influencia você? Qual é a voz que você ouve? Qual é a voz que você ouve? A voz que você ouve é a voz do Evangelho? É a voz do Evangelho? É a voz do Cristo que as Sagradas Escrituras nos revelam? É a voz da sua humanidade? É a voz da cultura que nos permeia, dos livros, dos ensinamentos seculares, dos filósofos, dos professores, dos coaches e de tantos outros que muitas vezes tentam nos afastar da verdade do Evangelho? Ontem, eu vim à igreja, tive um evento. Teve um evento aqui, né? Teve um evento. E esse evento estava por conta do nosso presbitério. Nós teríamos que simplesmente ceder o espaço para que o presbitério reunisse um grupo de pessoas e estudasse sobre educação cristã. Tá? E pelo quem participou, eu não pude participar por alguns motivos e eu já vou explicar o porquê. E quem participou falou que foi muito bom o evento. Foi um evento muito bacana, muito legal, quem participou do evento. Então, Deus nos abençoou grandemente. Mas, houve algumas falhas na organização do evento. E, como eu estava aqui, eu tive que ajudar o pessoal, e uma das falhas da organização do evento foi no preparo do coffee break, do primeiro coffee break que teve. Então, a Nilza estava ajudando o pessoal aí na organização com o pessoal da SAF. Ela falou, pastor, esqueceram de trazer os bolos, os salgados, as coisas para fazer o coffee break. Daí eu pensei assim, o que eu tenho a ver com isso? Não é do presbitério? Mas como nós somos um corpo, uma igreja só, o Evangelho diz isso. A primeira voz que eu ouvi foi a minha voz egoísta. O que eu
tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? A segunda voz que me veio à mente foi a voz de: você faz parte desse corpo. Se o problema é deles, o problema também é seu. Eu falei, com dor no meu coração: deixa comigo, eu resolvo. Peguei o meu carro, tirei do estacionamento, desci na rua Santa Clara, fui fazer a conversão para subir a Juscelino Kubitschek? Não é Juscelino, qual que é aqui embaixo? Aqui? É a Juscelino, né? Para fazer a Juscelino. Eu olhei no meu retrovisor, não vi nenhum carro, fiz a conversão, o carro passou no meu ponto cego e bateu na porta traseira do meu carro. E eu pensei, devia ter ficado na igreja. Não devia me importar. A pessoa que bateu no meu carro, de maneira abrupta, um tanto quanto violenta, desceu, dizendo que eu tinha que pagar. Eu, como sou feito de carne e osso, falei, não vou pagar nada. Procura meu advogado. E pela bondade e misericórdia de Deus, tinha uma guarnição da guarda municipal ali. Quando a guarda municipal chegou, pediu os documentos. Graças a Deus, pela bondade do Senhor, todos os meus documentos estão em ordem. Pedi, dei meus documentos. Foi pedido outro carro, e o condutor do carro, que bateu no meu carro, estava sem o quê? E, na verdade, ele não estava sem. Ele não era habilitado. Eu olhei para o carro do cara. Eu pensei na minha carnalidade. Me dei bem agora. Me dei bem. Vou acionar os advogados da igreja. Tem uns 10 aqui. Vou ligar para os 10, fazer uma banca e vou arrancar um dinheiro desse cara. Pensei isso em 5 segundos. Um carro humilde. O policial olhou para ele e falou assim: o senhor ocorreu no artigo, não sei o quê, eu não me lembro o artigo. Vamos ter que levar você para a delegacia. Aqui do cruzamento até a delegacia, eu fui conduzindo o meu carro, o rapaz já foi na viatura. E eu falei, bem feito. Pensei comigo. Indo até a viatura, eu fui lembrando do Evangelho. Esse é o problema de você ser crente. Eu fui lembrando do Evangelho. Eu fui lembrando sobre perdoar as pessoas. Eu fui lembrando sobre dar a outra face. Eu fui lembrando de se eu estivesse na posição dele, o que eu gostaria que alguém fizesse por mim. Se eu estivesse na posição dele, se eu não fosse habilitado, se eu estivesse na posição dele, o que eu gostaria que alguém fizesse por mim? Chegamos na delegacia. O delegado, a mulher, a escrevente, não sei quem que é lá, perguntou, o que aconteceu? E eu falei, com dor no meu coração, eu falei, eu sou culpado. Eu sou culpado. Eu fiz a conversão, não vi o carro, estava no meu ponto cego, ele bateu. A mulher da delegacia, teve vítimas? Eu falei, não teve vítimas. Daí a mulher falou assim, bom, já que ele é a vítima, eu não posso apreendê-lo,
nem ele e nem o carro. A guarda municipal faça o que for melhor. A guarda olhou para mim e falou: o que o senhor quer fazer? Eu falei: vai, não peques mais. Não falei isso. Seria muita arrogância minha. Eu olhei e falei: não, pode deixar. Vou acertar o seu carro. Vou falar com um amigo meu que é funileiro e ele vai acertar o seu carro. Fica tranquilo. Sabe por quê? Porque se eu estivesse no lugar dele, eu queria receber misericórdia. Se eu estivesse no lugar daquela pessoa, eu gostaria de que a pessoa que pudesse exercer misericórdia sobre a minha vida, eu gostaria de que agissem comigo dessa mesma forma. Misericordiosamente. Porque é isso que o Evangelho me ensina. Mas eu vou dizer para vocês, não foi fácil isso. Não foi fácil. Porque foi uma luta interna. Eu queria me dar bem. Eu queria chamar os meus advogados pela primeira vez na vida. Falei, vou me dar bem. Mas não é isso que é o Evangelho. É a autoridade. Você precisa se render à autoridade, mesmo que pareça absurdo, porque quando eu entrei no carro, depois de ter resolvido toda a situação, ir buscar os bolos e os salgados que o pessoal estava esperando aqui, o meu questionamento era: será que eu não fui otário? E eu falei: Senhor, eu sou muito tonto mesmo. Mas eu indo e eu discutindo com Deus, né? Porque você entra no carro e daí aquele momento é o momento de você discutir com Deus, né? Porque não tem ninguém no carro, tudo fechado. Liguei o ar-condicionado e falei: aqui eu vou falar com Deus agora. Só não posso fechar o olho para não bater o carro de novo. Os olhos. Daí, da delegacia até a loja dos bolos, eu fiquei conversando com Deus. Eu fui falando: será que eu não fui tonto? Será que eu não fui otário? Mas daí vinha o Evangelho de Jesus e falava: não, você precisa andar a segunda milha. Não, você precisa dar a outra face. Não, você deve abrir mão do seu direito, às vezes, em relação ao outro. Mesmo que pareça loucura, você deve perdoar. Mesmo que pareça loucura, mesmo que ele esteja errado, você deve perdoar. Você deve assumir o dano. Porque é isso que o Evangelho fez, é isso que Jesus fez por nós naquela cruz. É isso que o Cristo fez por nós naquela cruz. Ele assumiu o nosso dano, ele assumiu as nossas falhas, ele assumiu as nossas batidas, ele assumiu as nossas pisadas de bola e nos deu vida. Ele agiu com misericórdia. Mesmo nós não merecendo misericórdia, ele agiu com misericórdia, porque a misericórdia e a graça não tem a ver com merecimento. Não tem a ver com merecimento, com aquilo que eu mereço. Tem a ver com aquilo que ele fez por mim na cruz, independente de mim. E qual é o convite do Evangelho? Que nós façamos o mesmo pelas pessoas que estão ao nosso redor, independente do merecimento ou não. Parece loucura isso? Ou é só eu que eu acho que é louco? Parece loucura? Sim ou não? Mas é isso que o Evangelho diz. Agora, deixa eu voltar aqui à autoridade. Você está disposto a se render a essa autoridade do Evangelho sobre sua vida? Você está disposto?
Você está disposto a fazer aquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário a outra pessoa? Mesmo que isso te fira financeiramente. Mesmo que isso te fira emocionalmente. Mesmo que isso te custe alguma coisa. Você está disposto? Porque perceba, nós estamos chegando no Evangelho de Marcos a um momento onde é o momento derradeiro, é o momento das verdadeiras perguntas. É o momento onde os discípulos precisam responder positivamente ao Evangelho. E Marcos está fazendo isso com os seus leitores. Marcos está construindo uma narrativa para nós respondermos hoje aquilo que os nossos irmãos do passado precisaram também responder. Então, vem comigo nesse primeiro princípio que eu gostaria de mostrar para vocês no Evangelho de Marcos. Submeta-se à autoridade de Cristo, superando a resistência interna. Submeta-se à autoridade de Cristo, superando as suas resistências internas. Porque todos nós, como eu mostrei aqui para vocês, temos resistências internas. Não pense você que seguir o Evangelho é você falar assim, não, agora está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Pare de dar respostas simplistas a coisas sérias. Não está tudo bem. Sabe por que não está tudo bem? Porque o Evangelho me leva a uma transformação de vida. E para ser transformado, para você mudar um pouco na sua vida, exige muito esforço. Quem aqui já fez mudança de casa? Quem aqui mudou mais de 5 vezes na sua vida de casa? Eu mudei mais de 5 vezes na minha vida de casa. E é muito chato. Porque toda vez que você vai mudar algo, você precisa sair do seu conforto. Toda vez que você vai mudar algo, você sai do seu conforto. Toda vez que você muda de casa, você muda de rota. Sabe? Você muda de rota. Esses dias, eu morava aqui perto da igreja. E fui lá para o Jardim Astro, que é do outro lado lá. Quase perto do final da Raposo, ali com do entroncamento da Raposo com a Charule. Então mudei daqui pertinho da igreja para lá longe. Um dia, saindo da igreja aqui, eu estava indo para onde? Quase entrei na casa errada. Outra vez, nesse apartamento, durante muitos anos, eu morei no 4º andar. No 4º andar. Então, eu sempre apertava o número 4 para entrar na minha casa. Daí, um dia, eu cheguei no apartamento. Eu fiz o quê? Apertei o número 4. Cheguei. Abri a porta estava aberta. Abri a porta, olhei e falei, não é a minha sala. E a primeira coisa que eu pensei, a minha esposa trocou os móveis da casa sem falar comigo. Como que ela comprou uma TV maior? E como que ela fez tudo isso da hora do café da manhã até o almoço? Depois eu percebi, não estava na minha casa, porque eu morava no 2º andar. Toda vez que a gente muda, a gente precisa se readaptar. Sair do conforto. E nós estamos, e o Evangelho nos ensina isso, a mudança. Agora perceba o que o texto está dizendo, o que o capítulo 11 de Marcos nos ensina. Chegaram novamente a Jerusalém e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximou-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e lhe perguntaram: com que autoridade está fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Perceba, quem chega a Jesus? Você precisa lembrar que no dia anterior,
No capítulo passado, no dia anterior, Jesus vai ao templo e o que ele faz? Ele expulsa os vendilhões, ele quebra as bancas. E ele faz um discurso forte, um discurso ousado. E diante daquilo que Jesus faz, ele chama a atenção, perceba, de três grupos distintos. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, fariseus e saduceus, os escribas. Diante daquilo que Jesus faz, ele chama a atenção desses três grupos. Perceba, o sistema religioso da época ficou agitado com a atitude de Jesus no templo, quando ele denunciou que o templo deveria ser casa de oração para todas as nações, mas a transformaram em um covil de ladrões. Aquilo que era para ser a casa de oração para todas as nações, o que os líderes religiosos fizeram? O que eles fizeram? Transformaram a casa de oração em um covil de ladrões. E Jesus tinha dito isso, falado isso. Perceba, Jesus está mudando alguma coisa aqui? Jesus está mudando o que o templo deveria ser. Durante muitos anos, durante muitas décadas, talvez séculos, nós não temos uma data exata de quando o templo começou, no pátio interno do templo, a se vender coisas para o sacrifício. Nós não temos. Eu procurei saber qual a data que aquilo ocorreu. Foi na época já de Neemias, quando o povo volta do exílio da Babilônia, mas nós não sabemos, não temos uma data exata. Mas em algum momento da história, homens tomaram a decisão de transformar o templo do Senhor em um mercado. Em um mercado. E isso correu durante anos. Durante anos. Sem ninguém se manifestar, sem ninguém mexer. Eles estavam na rotina, fazendo algo, e de repente vem alguém. Vem alguém e faz uma mudança abrupta, e poderíamos dizer até com certa violência, né? Com certa violência. Jesus vai, quebra as bancas, expulsa os vendilhões. As pessoas que sofreram a mudança, o que elas fazem? Vão a Jesus. Vão a Jesus e começam a reclamar. Mas antes disso, perceba uma coisa. E isso é importante. O que Jesus faz para provocar a raiva nos religiosos em relação ao que ele estava realizando? O que Jesus faz? Por que as pessoas ficam com raiva dele? Por que as pessoas ficam iradas com ele? Se você olhar para o que Jesus fez e como ele fez, você vai perceber o seguinte: Jesus fundamenta suas ações na palavra de Deus. Ao expulsar os vendilhões do templo e derrubar as mesas, ele cita os profetas Isaías, capítulo 56, verso 7, e Jeremias 7, verso 11. Desta forma, Jesus confronta a realidade com a palavra de Deus. Durante séculos, líderes religiosos, pessoas que se julgavam crentes, pessoas que se diziam que amavam a Deus, estavam fazendo o certo? Responda. Sim ou não? Não. Daí vem o Messias, o Rei dos Reis. Ele não faz a coisa da cabeça dele. Ele não faz a coisa da cabeça dele. Ele não abre um novo dicionário. Ele não abre uma nova palavra. Não há uma nova revelação. Ele vai aonde? Aonde ele vai? Na revelação já dada por Deus. Ele vai em Jeremias, ele vai em Isaías, e ele mostra, ele confronta a realidade do erro do povo com a palavra de Deus.
Talvez essa seja uma das lições mais preciosas ao olharmos para a vida de Jesus. Nós devemos nos inspirar nele e termos a mesma coragem, a mesma atitude, confrontar a nossa realidade com a palavra de Deus. Você deseja realmente viver plenamente o Evangelho de Cristo Jesus? Você deseja realmente mais do que você vive? Você vive incomodado? Você se incomoda? Se você se incomoda com a forma com que você vive, às vezes, em dissonância com a palavra de Deus, deixa eu te dizer, você é uma pessoa crente, você é uma pessoa que ama o Senhor. Porque eu, muitas vezes, fico incomodado com a forma como eu vivo. Muitas vezes em dissonância com a palavra de Deus. Mas como que a gente arruma isso? Como é que a gente conserta isso? Nós precisamos confrontar a nossa realidade com o quê? Com a palavra. Nós precisamos confrontar a nossa realidade com a palavra. E será uma luta. E será uma luta interna. Porque a nossa realidade conspira contra a palavra. Conspira contra a palavra. A todo momento eu vou ser confrontado. Se você deseja mais do que você vive, Jesus está nos dando aqui a primeira lição. Se você deseja viver plenamente, não sobreviver, porque muitos de nós aqui, inclusive eu, muitas vezes sobrevivemos. Sobrevivemos e não vivemos. Porque existe uma grande diferença entre sobreviver e viver. Nós sobrevivemos como discípulos de Jesus. E nós não vivemos como discípulo de Jesus. O que nos falta, às vezes, é esse confronto de realidades. Precisamos ser confrontados, precisamos confrontar a nossa realidade com a realidade da palavra de Deus. Então perceba, veja, é um confronto de autoridade. Qual que é a pergunta que os fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes fizeram a Jesus? Quem lhe deu o quê? Autoridade. Com que autoridade você faz isso? Aqui, nós temos que dar um desconto para eles. Eu e você sabemos quem é Jesus. Ok? Eu e você já temos a história. Eles aqui estão desenvolvendo a história. Então, nós estamos olhando a história pelo final. Daí você não pode pensar assim, esses meninos bobinhos aí, eles não sabem quem é Jesus. Mas talvez, se eu e você estivéssemos nesse momento, nós faríamos o quê? A mesma pergunta. Mas será que nós não fazemos? Diante dos dilemas da nossa vida, quando o Evangelho nos convida a fazer algo diferente daquilo que nós estamos acostumados, nós perguntamos, com que autoridade o Senhor quer mexer na minha vida? Será que não acontece a mesma coisa? Em termos diferentes, mas a mesma realidade? Com que autoridade? Então perceba, a questão da autoridade é crucial. Todos nós temos uma fonte que nos guia e governa as nossas vidas. Seja uma pessoa, uma ideologia, ou nós mesmos. Como no Sinédrio, e esse aqui é o Sinédrio, 71, esse é o Sinédrio representado, 71 homens, 71 anciões. Como Sinédrio, muitos de nós preferem ser nossa própria autoridade e relutamos em ceder esse controle a qualquer outro. Porque, veja, quando você fala que alguém tem autoridade sobre sua vida, você está fazendo uma coisa. Você está cedendo o quê? O controle. Controle. Eu odeio ceder o controle. Você não? Em casa,
eu sento na minha poltrona do papai, que está de frente para a minha TV. E a única coisa que eu quero na minha mão é o quê? O controle remoto da TV. O controle remoto da TV. Porque o controle remoto da TV é o poder infinito naquele momento. Por exemplo, quando eu chego em casa, muitas vezes, final do dia, por volta das 18 horas, eu sou surpreendido com uma cena. Talvez você também seja. Minha esposa, amada, querida. Não tenho nada contra ela. Estou casado com ela. Mas ela se senta na minha poltrona. E ela pega o controle da minha TV. E ela assiste algo que eu detesto. Friends. Não me julguem. Se você gosta de Friends, o problema é seu. Eu tenho o direito de detestar. Duas coisas que eu detesto, que minha esposa assiste. Friends e Chaves. E ela ri das duas. Eu olho as piadas do Friends e falo assim, é muito ruim. Dos Chaves, então, eu nem dou conta nele. Quando ela liga o Chaves, é uma senha para eu sair de casa. Vou cuidar do cachorro. Mas ter o controle da TV é você escolher aquilo que você gosta de assistir. E não há nada melhor de você fazer do que gostar da coisa que você está assistindo. Não é verdade? Você tem prazer. Você relaxa. Aqui é a mesma coisa, só que em outras dimensões. Quando eu dou autoridade para alguém, eu perco o controle da minha vida. E quando eu perco o controle da minha vida, eu estou nas mãos daquele que eu dei autoridade. Estou nas mãos dele. E nem sempre aquela pessoa que atribuía autoridade a ela vai fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, aquilo que eu julgo ser o melhor. Se eu dei autoridade a alguém, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer o que ela quer, o que ela acha melhor, qual o melhor caminho. Ela vai tomar outras opções que talvez não sejam as minhas opções, mas eu dei autoridade. A questão aqui é a questão de autoridade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você de fato deu autoridade a Jesus sobre todas as áreas da sua vida? Sobre todas as áreas da sua vida. Você abriu mão do controle sobre as áreas da sua vida a Jesus? E mais uma vez, não serei romântico, porque não é fácil fazer isso. Não é fácil fazer isso. Haverá uma luta no seu coração e essa luta será diária. Essa luta será diária. Essa luta de se abrir mão do controle das coisas, para que deixar que Jesus atue sobre aquelas coisas, é uma luta diária. Ainda existe resistência no seu coração? Ou você já abriu mão desse controle? Uma coisa que nós precisamos pensar é que o George Eldon Ladd diz: a proclamação do Evangelho do Reino inclui a afirmação da autoridade de Jesus sobre toda a criação, um aspecto fundamental para a compreensão do reino. Uma das coisas mais importantes, quando nós falamos do Evangelho, quando nós falamos do Evangelho do Reino, ou quando nós falamos de Jesus, nós precisamos entender isso. A proclamação do Evangelho do Reino inclui a afirmação da autoridade de Jesus sobre toda a criação, sobre todas as áreas. O Evangelho de Marcos nos deixa isso muito claro. Jesus, ele governa todas as esferas da vida. Perceba,
Jesus, ele governa a esfera do ensino. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava com quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Perceberam? Jesus, ele ensina de maneira diferente. Jesus, então, ele ensina com autoridade. Com autoridade. Sobre a esfera da espiritualidade. Perceba o que diz Marcos, capítulo 1, verso 22. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isso? Um novo ensino e com autoridade. Até, perceba, agora vem o lance, até os espíritos imundos, ele dá ordens e eles lhe obedecem. Jesus tem autoridade sobre o mundo espiritual. Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Jesus tem autoridade sobre a nossa saúde, sobre a esfera da nossa vida. Perceba, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-se, porque pegue a sua maca e vá para casa. Mais uma vez, Jesus demonstra a sua autoridade, tanto no âmbito da espiritualidade quanto no mundo físico. Ainda, toda a natureza obedece o Senhor. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento aquietou e fez-se grande bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus tem autoridade sobre toda a criação. Jesus tem autoridade sobre todas as coisas, sobre todas as esferas. A pergunta é se Jesus tem a mesma autoridade sobre o seu coração. Porque nesse âmbito, quem se rende, quem dá autoridade, é você. Quem demonstra que Jesus já invadiu a sua vida, é você. Existem provas nas Sagradas Escrituras e na história da humanidade da autoridade de Jesus sobre todas as coisas. Mas deixa eu te perguntar, assim como eu fiz essa pergunta esses dias ao meu coração, Jesus tem autoridade? Existem provas de que Jesus tem autoridade sobre sua vida? Existem provas visíveis de que Jesus tem autoridade sobre sua vida? Um segundo princípio que o texto de Marcos, no capítulo 11, me ensina é: examine honestamente as evidências que apontam para a verdade. Perceba, Jesus então ele vai criar um diálogo com os mestres da lei, os fariseus e os chefes dos sacerdotes. Respondeu Jesus: eu lhes farei uma pergunta. Responda-me e eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Perceba o que Jesus faz. Jesus chega para os fariseus e, como é de costume de Jesus, ao invés de responder, o que ele faz? Ele faz uma outra pergunta. Responde uma coisa. O batismo que João praticava era dos céus, ou seja, tinha autoridade divina, ou era dos homens? Perceba, a contrapergunta de Jesus é uma técnica de debate comum entre os rabinos da época. Revelava profundamente os corações e os motivos dos seus interlocutores. Jesus está instigando eles a pensar. E daí, veja o que acontece. Eles discutiam entre si
A ideia de discutir entre si aqui não é que eles estavam discutindo alto. A ideia é assim, que eles chegaram, eles reuniram uma rodinha aqui assim e falaram assim, vamos conversar aqui. E estavam cochichando. Cochichando. Porque, perceba, existe aqui um certo público. Eles estavam aonde? No templo. Lembra que o texto diz que Jesus voltou ao templo? O templo, na época da Páscoa, vivia cheio de gente. Haviam muitas pessoas aí. E essa comitiva não é um grupo pequeno de pessoas. 71 homens do Sinédrio vão a Jesus fazer uma única pergunta. E daí Jesus faz uma contra-pergunta a eles. E aí eles fazem o quê? Uma rodinha e dizem, vem cá, vamos discutir aqui. O que você acha? O que você acha? É o que eles estão fazendo nesse texto. Daí perceba, se dissermos dos céus, se nós respondermos que o batismo de João é dos céus, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Se a gente disser, afirmar que o batismo de João é algo que Deus deu a ele, Jesus vai dizer que o ministério dele também é a mesma coisa. Em outras palavras, é isso que eles estão dizendo. Daí perceba que eles ficam sem resposta. Mas, se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João o quê? Um profeta. Perceba essa realidade. Diante dos fatos evidentes, não tema a verdade. Não feche os olhos. Não mascare a realidade. Nem finja que não ouviu. Simplesmente submeta-se. Diante dos fatos que Jesus expõe para esses homens, qual é a atitude esperada deles? Qual é a atitude esperada deles? Rendição, submissão. Eles estão conversando, pensando, matutando, seja lá qual o adjetivo que você queira dar a essa reunião. Mas eles estão pensando em subverter a verdade. Diante das evidências, eles pensam, como que eu vou fazer para mascarar essa verdade? Como eu vou fazer para não fingir aquilo que eu de fato ouvi? Não é isso que muitas vezes nós fazemos? Muitas vezes Deus fala ao nosso coração de maneira assertiva, de maneira clara, de maneira direta. E nós fingimos que não ouvimos. Nós mascaramos a verdade. Nós mascaramos a verdade. Deus fala de maneira direta, de maneira clara. E ao invés de nós lidarmos com essa verdade de maneira séria, lidarmos com a verdade com reverência. Com reverência. Porque a verdade ela dói, gente. Esses dias eu estava falando com uma pessoa, é preferível lutar, é preferível lidar com a dor iminente da verdade do que com a infecção da mentira. Porque perceba uma coisa, você pode mentir para você mesmo, só que você vai criar uma infecção no seu coração, uma infecção no seu coração. O seu coração vai ficar infeccionado, purulento. Porque você não está lidando com a verdade. Você está mascarando, você está fingindo, mas aquilo vai consumindo você. Aquilo vai consumindo você. E vai consumir a sua vida. Porque, como diz o Evangelho, a verdade ela tem o poder de libertar o seu coração. Mas só quando você lida com a verdade. Diante dos fatos, das evidências, da voz que você ouve, como que você lida? Você finge que você não ouve? Perceba,
nas Sagradas Escrituras, tem a história de um profeta que fingiu que não ouviu Deus. Não tem? Ele era para ir para uma cidade. Ele era para ir para Nínive. Daí Deus fala de maneira assertiva e direta com ele. E ele vai para onde? Para Tarsis. E esse profeta, que ouviu de maneira assertiva, ele toma uma decisão completamente contrária, porque Tarsis era na direção contrária à vontade de Deus, para a vida dele. Ele queria ir para onde? Para Tarsis. Por que ele queria ir para Tarsis? Porque Tarsis era mais legal para ele, era melhor. Era a colônia de férias dos judeus daquela época, Tarsis. Tinha uma grande sinagoga. Ele poderia ensinar ali livremente e não teria que lidar com os pecadores. Mas Deus convidou ele para ir para onde? Uma cidade pagã. Cheia de ídolos. E ele vai para Nínive e faz o seu pior discurso. O seu pior sermão. Ele pega o sermão mais mequetrefe que ele fez na vida e prega pela cidade. Com a esperança de que ninguém se converta. E de que Deus fulmine aquela cidade. Não é isso? Mas o que acontece? Acontece completamente diferente do que ele pediu. Você é como esse profeta? Que ouve diretamente a voz de Deus e faz completamente o contrário no começo? Porque você pode ser. O profeta, ele mascarou a verdade? O profeta, ele fingiu que não ouviu? E você? O que esses homens estão fazendo aqui? A mesma coisa. A mesma coisa. Então perceba, encare a verdade que transforma. Abandone seus ídolos. Abra seu coração e aceite que Jesus é o Filho de Deus. Sua vida nunca mais será a mesma. Abandone os seus ídolos. Encare a verdade que transforma o seu coração. Você precisa hoje tomar esse passo. Esse passo. Porque você pode ser um religioso, você pode vir anos e anos em uma comunidade, você pode vir anos e anos ouvir escola dominical, participar de grupo pequeno, fazer discipulado, mas você rejeita a verdade. Você faz aquilo que está no seu coração. Está na hora de você fazer o quê? Atribuir autoridade àquele que tem toda a autoridade sobre todas as coisas. Por fim, tema a Deus mais do que os homens, reconhecendo a autoridade de Cristo em sua vida. Tema a Deus mais do que os homens. Não sei se você percebeu, mas no texto, nos versículos que nós acabamos de ler, tem uma palavra lá. Eles tiveram o quê? Medo. Os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, o sinédrio, teve medo. Teve medo. Perceba o que o medo faz com as pessoas. E o texto vai dizer. Eles responderam a Jesus: não sabemos. A pergunta que Marcos está evocando aqui para todos os discípulos de Jesus é: realmente eles não sabiam? Realmente eles não sabiam? Ou eles foram tomados pelo medo? Realmente eles não sabiam responder aquela pergunta?
ou eles foram tomados pelo medo? Pessoas tomadas pelo medo, elas paralisam, porque o medo faz isso com a gente. O medo, ele é irracional. Ele nos leva... Opa! Aqui. O medo é irracional, ele nos leva a negar a verdade, a negociar valores e a abandonar princípios. É tão forte, o medo é tão forte quanto o desejo. Duas forças que nos movem: nossos desejos e os nossos medos. Medos. Lembro até hoje, quando fui no cardiologista, ele falou: Wellington, você está gordo? Não falou assim, foi mais amável. Mas é o que ele quis dizer. Você está gordo. Você tem que fazer o quê? Emagrecer. Senão, você não vai ver os seus filhos crescerem. E ele meteu o quê em mim? Medo. E o medo me fez o quê? Fechar a boca. Porque o medo nos move. Assim como os nossos desejos, porque não é racional. Os seus desejos são racionais? Não são. Porque muitas das coisas que você deseja, às vezes, vai contra a palavra de Deus. E você sabe que vai contra. E mesmo assim você faz. Ou não faz? Ou só eu sou o pecador aqui? Da mesma forma, o medo. O medo, ele é irracional. Você sabe que talvez o medo de morrer te leva à irracionalidade de se preservar de todas as coisas. De até mesmo não viver. Não viver. Então o medo ele é irracional e ele é uma força que nos move. Perceba então, esse medo descaracteriza a pessoa. Esse medo aprisiona a pessoa. E esses fariseus ficaram com medo. Medo de se expor. Medo de dizer quem eles eram. E a pergunta, então, que o Evangelho está fazendo para mim e para você é: quando você for questionado a respeito da autoridade de Jesus, você terá medo também? Você vai dizer, você não sabe quem ele é? Porque você está tendo as evidências de que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você vai negociar os seus princípios e valores por causa do seu medo? Ou você vai enfrentá-los? Qual é a sua resposta? Esse é um recurso literário de Marcos. Não sei se vocês perceberam nos textos que nós vamos lendo. O Evangelho de Marcos vai nos instigando a responder a este Evangelho. Qual é a sua resposta? Movido pelo medo, os fariseus negaram a verdade que eles diziam acreditar. Eles diziam acreditar em uma verdade. Movidos pelo medo, eles negaram. E agora você, movido pelo medo, você vai negar quem Jesus é? Esse evangelho formou a primeira geração de discípulos. E a primeira geração de discípulos deu a vida pelo evangelho. Todos os apóstolos, exceto João, foram martirizados. Morreram ao fio da espada. Porque eles não negaram quem o Cristo era. Eles não foram tomados pelo medo, mas foram tomados pela esperança da ressurreição. Porque só maior que o medo é a esperança. Mas o Evangelho está te perguntando: deixa eu te
sugerir 3 passos nessa manhã. Primeiro, cultive uma atitude de submissão a Cristo através da reflexão diária, oração, autoexame, renovação da mente e gratidão. Você deseja se submeter a Cristo, então você precisa fazer algumas coisas. Primeiro, diariamente. Não existe submissão, não existe relacionamento que não seja diário. Se você deseja se relacionar com o Cristo da cruz, isso precisa ser o quê? Diário. Você precisa cultivar a sua oração. Você precisa fazer um autoexame diante do Evangelho. Você precisa fazer um autoexame. Você precisa confrontar o seu coração com a verdade. Você precisa renovar a sua mente. E você precisa ser grato. Grato por aquilo que Deus te deu. Um segundo passo. Mantenha a mente aberta. Aprofunde-se nas Escrituras, buscando sempre a verdade sobre Cristo. Agora, aplique as descobertas à sua vida diária. Não adianta você fazer autoexame, você se encontrar como um pecador, mas você não tomar nenhuma atitude diante daquilo que você descobriu a respeito de Jesus. É vazio. Qualquer ensinamento bíblico, perceba, a Bíblia fala de sabedoria em termos de prática. Sabedoria bíblica é igual à prática. Se você conhece a verdade e não vive a verdade, você é um tolo. É o que as Sagradas Escrituras dizem. Então não adianta você conhecer quem é Jesus e não viver o que é Jesus. Você precisa sentir na pele o que é o reino de Deus, o que é a autoridade do Cristo. Você precisa se submeter a Ele dia após dia, em uma vivência, encarnar o Evangelho. Por fim, priorize a vontade de Deus em todas as suas decisões diárias, enfrentando o medo da reprovação humana e buscando sempre alinhar suas ações com a autoridade de Cristo. Priorize diariamente a vontade de Deus. Não fuja dela. Não fuja. Não finja que você não ouviu. Não finja. Não finja que você não sabe. Não existe pior coisa para a sua espiritualidade, para o seu coração, do que você mentir para você mesmo. Mentir para você mesmo. Se você de fato já sabe quem é Jesus, já se rendeu a Ele, não finja. Priorize a vontade de Deus. Priorize. Dia após dia. Em pequenas ações. Em pequenos momentos. E Deus vai transformar a sua vida. Que tal você fechar os seus olhos, orar ao Senhor neste momento, buscando a presença do seu Santo Espírito, pedindo que Ele derrame graça sobre você. Pai, nós estamos na Tua presença e nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor fez em nós e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará nas nossas vidas. Derrame do Teu amor sobre nós, ó Deus. Que nós possamos viver este Evangelho dia após dia. Experimentarmos não somente do conhecimento das Escrituras, mas vivenciarmos as Escrituras. Para que possamos ser transformados, renovados. É isso que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.